Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns plugins que eles são úteis quando a gente está mexendo aqui no Grasshopper. Mas eles não são plugins, tá? Que eles, digamos assim, nos dão utilidades nos componentes. Na verdade, vamos botar um asterisco aí, porque alguns têm, mas eles conseguem trazer novas funcionalidades para o programa, tá? E tem muitos plugins que são muito legais mesmos, e eu quero estar trazendo eles aqui para vocês porque eu acho que eles podem ajudar vocês aqui dentro do Grasshopper. Com certeza eles me ajudam, então eu tenho certeza que vão ajudar vocês também. Bom, e sempre lembrando, né, gente, se tu gosta de arquitetura, design, tecnologia, programação, tu tá no lugar certo. Eu te recomendo a te inscrever aqui no canal, tá bom? Para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também já deixa um like aqui nesse vídeo, né? Porque nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube o teu like. E ele é gratuito, então eu super agradeço se vocês derem esse like aqui pra gente. E sempre lembrando, né? A nossa caixinha de comentários ela é aberta. Vocês podem falar, comentar o que vocês quiserem sobre o vídeo que eu vou estar sempre lendo e sempre respondendo, beleza? E também, não menos importante, nos seguir no Instagram, @parametrizado, porque lá é o nosso principal meio de comunicação. Fora aqui o YouTube, porque lá é mais rápido, dá pra gravar stories, botar postagens, etc. Então eu super recomendo que tu também nos siga no Instagram, beleza? Bom, então é isso, tá? Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Bom, olha só, vamos partir de uns mais básicos, depois vamos para outros mais complicados, tá? O primeiro que eu quero mostrar para vocês, e ele é muito conhecido, é o MetaHopper, certo? O MetaHopper, aí que tá, ele tem funções aqui dentro do programa, mas ele também tem componentes, tá bom? Deixa eu mostrar primeiro os componentes. O MetaHopper, a ideia dele é que a gente consegue, digamos assim, modificar os componentes, tá? Por exemplo, eu posso pegar com o MetaHopper e eu posso dizer que eu quero ligar ou desligar um componente, que eu quero mudar a cor de um painel, que eu quero, enfim, eu quero mudar a visibilidade daquele componente. Ele tem várias coisas muito interessantes. Então, eu tô com ele baixado aqui, MetaHopper, e vamos lá, eu vou fazer uma coisa bem básica aqui, tá? Eu vou fazer talvez um círculo, certo? Vou botar aqui um slider de 0 até 100, só para a gente definir o raio desse nosso círculo. E eu vou fazer uma extrusão aqui desse meu círculo em Z, só para a gente ter como se fosse um tubo, tá? Bem simples, bem nada demais. Mas olha só, o MetaHopper, tá? Ele nos permite a gente, como eu falei, modificar esses componentes. Mas não modificar os inputs ou os outputs, mas modificar como o componente está trabalhando. Então, por exemplo, se eu quiser desabilitar esse componente, eu posso vir aqui e clicar no Disable, né? Se eu quiser habilitar, eu venho no Enable. Se eu quiser tirar o Preview, eu venho aqui em Preview Off, em Preview On e etc. A gente consegue fazer essas coisas pelo MetaHopper com outros componentes. Olha só, se eu vier aqui na aba Atributos, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um componente que é o Enable Disable Object. Eu vou pegar ele aqui, tá? E como é que ele funciona? Ele funciona de uma maneira muito simples, tá? Primeiro, aqui eu tenho os objetos, que é uma outra maneira de como eu imputo qual componente que eu quero ligar ou desligar. E aqui eu tenho, né, o meu booleano, que é verdadeiro ou falso, se eu quero habilitar ele ou desabilitar ele. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou botar aqui um toggle, um boolean toggle, na verdade, boolean toggle, aí. Eu vou colocar ele em true, tá bom? E agora, como é que eu seleciono qual objeto que eu quero habilitar ou desabilitar? Bom, estão vendo essa caixinha aqui chamada Select? O que a gente faz? Eu vou selecionar este meu componente aqui e eu vou clicar em Select. E vocês vão ver que ele vai ficar com essa caixinha azul em volta do componente. Quer dizer que eu estou selecionando aquele componente. Agora, olha só, se eu vier no meu toggle e eu colocar falso, ele desliga o componente para mim. Liga, desliga. Né? Gente, isso aqui pode servir para várias coisas dentro do programa de vocês, tá? Dentro do Grasshopper de vocês. Vocês podem criar condições de quando eu quero ligar ou desligar aquele componente. Isso é muito legal, isso aqui é muito útil.
A gente tem também o Hide Show Object Preview, que é basicamente mostrar a prévia ou não, né? Da mesma maneira, ó, aqui eu tenho o meu input, que é um booleano, se eu quero mostrar a visibilidade ou não, se eu quero dar o preview nesses componentes ou não. Vou vir aqui, ó, vou copiar o mesmo toggle, vou colocar aqui. E agora eu vou selecionar aqui de novo. Ó. Deixei o meu componente selecionado, vou clicar em Select. Vocês podem ver que ele está selecionado. Se eu clicar agora em falso, ele tirou o preview para mim. Se eu colocar em True, agora ele mostra o preview para mim. Certo? Então o MetaHopper ele trabalha assim, a gente tem vários componentes, vários componentes, tá? Que nos permitem a gente modificar o nosso Grasshopper. Vamos lá, a gente pode também fazer uma coisa bem legal, que é o seguinte, ó, eu posso vir aqui e usar o Set Panel Properties. Obviamente ele funciona com um painel, então eu vou botar um painel aqui, por exemplo, escrito parametrizado. E ele nos dá vários inputs, tá? Primeiro de tudo, vamos selecionar o painel. Vou clicar nele e vou vir aqui no Select. Beleza. Reparem ó, que agora o componente está branco aqui, quer dizer que ele está rodando, ele já pegou a referência desse painel. E agora a gente tem aqui ó, o input painel, se eu quiser botar diretamente esse input do painel. Não é assim que a gente coloca, tá, gente? A gente tem que dar o nome do objeto, aí é uma coisa mais de programação, mas com o Select isso já resolve. A gente pode botar o nickname do painel, que é basicamente o apelido. Eu posso botar, por exemplo, aqui, vamos lá, teste. Desse jeito mesmo. Certo? Agora reparem ó, que esse painel ele tem o nome de teste, certo? Se eu botar aqui, por exemplo, vamos lá, Leonardo, reparem que agora o meu painel tem o nome de Leonardo. E eu consigo fazer o seguinte, eu vou colocar em Multiline Data para vocês verem. Ó, agora está com o nome Leonardo. Se eu voltar para teste, agora vai ter o nome de teste. Eu consigo mudar a cor do painel com um swatch. Reparem ó, que agora eu botei o branco, o painel está branco. Eu consigo colocar ó, qualquer cor nele. Okay? Isso aqui é legal se eu quiser fazer algum tipo de condição para mostrar que tem alguma coisa errada ou tem alguma coisa que está ok. Certo? Para um feedback visual, digamos assim. Aqui eu tenho a fonte do meu painel. Eu posso colocar fontes do meu computador aqui, né? Eu tenho o content, que é basicamente o que vai estar escrito naquele painel. Então, se eu botar aqui, ó, eu vou tirar esse parametrizado e eu vou botar aqui, parametrizado. Se eu botar isso aqui, vocês vão ver que agora o painel está com parametrizado. Só para vocês verem, ó, se eu botar um slider aqui, ó, número, ó, reparem que à medida que eu vou mudando esse content, né, o que está escrito no painel, ele vai mudando também. Aí eu tenho o tamanho da fonte, eu tenho se eu quero colocar ele multiline ou não, que é basicamente essa opção aqui. Enfim, eu consigo mudar isso aqui com o painel. E tem uma coisa muito legal, tá? Que é o Set Sketch. Esse aqui é muito interessante, tá? Bom, olha só, o que eu posso fazer? Eu vou pegar aqui, ó, e no meu desenho, eu vou fazer uma linha qualquer, tá bom? Eu vou selecionar ela aqui, ó. E agora é o seguinte, se eu vier aqui no meu Rhino e eu fizer um objeto, uma curva qualquer, por exemplo, vou fazer uma série aqui de círculos, uma coisa assim, e eu referenciar essas minhas linhas aqui, olha só como é que está meu desenho agora. Eu pego a referência lá do meu Rhino e eu transformo aquele meu sketch, né, esse meu desenho aqui, né, que eu sempre uso para mostrar para vocês e explicar coisas, agora eu consigo setar ele como curvas no meu Rhino, né? E eu posso dar um passo a mais, por exemplo, eu posso pegar um texto aqui e colocar parametrizado. Eu vou mudar a fonte, vou colocar uma fonte bem diferenciada, tá? Vamos botar talvez essa daqui, ok? Tá? Eu vou explodir ela, tá bom? Agora eu tenho só as linhas. Se eu referenciar essas linhas agora, ficou bem pequenininho, vamos dar uma escala só. Pronto. Agora essas linhas, elas vêm aqui para o meu Grasshopper. Isso aqui é bem legal, é bem útil. Se vocês quiserem dar uma customizada aqui nos textos de vocês, vocês podem fazer isso. Mas, gente, olha só, o MetaHopper, ele é bom para isso, ele é muito interessante, tá? Mas a gente não precisa só modificar componentes, a gente também consegue ler o nosso arquivo. Aqui a gente tem document, tá? E a gente tem algumas informações sobre o documento que está aberto aqui. Se eu vier aqui em Document Info, tá bom? Ele automaticamente pega esse componente que tá, esse arquivo que está aberto e ele nos traz algumas informações.
Por exemplo, ele nos traz o nome do documento, que no caso é unnamed. Eu nem botei nome, mas esse é o nome que está do documento. A gente tem o file path. O file path é basicamente o caminho no teu computador. No caso, como eu não salvei, ele não tem nenhum caminho no computador, mas aqui aparece c/usuários/ o teu nome e aí o caminho do teu computador. Aqui eu tenho a lista de componentes, ó. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu sempre quis mostrar para vocês, ó. Quando a gente bota um componente aqui no nosso Grasshopper, é dessa maneira que ele vem na programação aqui do nosso Grasshopper. Então, ó, curve components, ponto component, underline, circle. Vocês podem imaginar que isso é isso aqui. Surface component, componente extrude. Vocês podem imaginar que é isso daqui. Aí eu tenho aqui unit vector z, que é isso daqui. Então é dessa maneira que o Grasshopper entende os componentes. E a gente tem aqui também os parâmetros, que são basicamente os meus sliders, os meus toggles, os meus painéis, o meu color swatch, é tudo essas outras coisas aqui, ó. E a gente tem o third party assemblies, que é basicamente quais os plugins que estão rodando no teu arquivo. Se eu pegar aqui, por exemplo, um Pufferfish, vamos lá, deixa eu pegar um Twin, qualquer um do Pufferfish, tá? Twin 2 Meshes, tá bom? Reparem que agora eu desabilitei e habilitei só para ele dar um update no componente. Agora ele mostra que eu tenho um Pufferfish aqui. Se eu pegar, por exemplo, o Bifocals, né, que coloca o nome, vocês vão ver que agora aparece aqui, ó, Bifocals, certo? Então ele também mostra quais são os plugins que estão sendo utilizados nesse código. Mas olha só, não só essa nossa aba de componentes, reparem que eu tenho uma aba aqui em cima, ó, Meta Hopper. E aqui eu tenho umas coisas extras do Meta Hopper. Por exemplo, uma que eu uso muito, que é o Launch Bottleneck Navigator. Essa caixinha, ela mostra toda a lista de componentes que eu tenho no meu código e ela coloca em ordem quais aquelas que são mais pesadas, digamos assim, quais aquelas que estão levando mais tempo para processar. Quais são os componentes que mais levam tempo para processar. E isso aqui é muito útil, porque olha só, se eu clicar, ele foca no componente que eu estou clicando, certo? E isso é muito bom quando tu tem uma definição muito grande e tu quer ver, bom, isso aqui tá muito pesado. O que está dando de problema aqui? Aí tu vem, tu roda esse Bottleneck Navigator e aí tu consegue ver, ah não, esse componente aqui, bom, vamos ver se eu consigo mudar ele, se eu consigo fazer alguma coisa, etc. Mas é muito bom, porque claro, aqui está pequena a definição, mas as coisas ficam grandes depois de um momento, tá? A gente tem uma coisa muito legal, tá? Que é, a gente tem outras coisas aqui, tá bom? Isso aqui tem a ver com o Scribble Size, que é basicamente os meus textos aqui, esses scribbles, tá? Que eu consigo, por exemplo, aumentar o tamanho dele ou diminuir o nome dele. Mas a gente tem o snippet. O snippet é muito legal, tá? Muito legal. Por exemplo, digamos que eu faça aqui, esse código aqui, que eu vou estar sempre utilizando ele, tá? Sempre utilizando, sempre utilizando. É uma coisa que repetidamente eu estou usando, pode ser uma loja que eu vou estar sempre utilizando nos meus códigos, pode ser alguma coisa que eu já estou deixando pré-setada. Eu posso vir em Meta Hopper e Save Snippet. O que vai acontecer, tá? Esse snippet aqui, se eu botar o nome, por exemplo, snippet de teste, eu consigo configurar ele como se fosse um cluster. Quando eu clicar em OK, tá? Em algum lugar aqui, eu só tenho que achar agora qual que é o lugar. Aqui, ó. Snippets. Ele abre essa aba aqui, tá? No nosso Grasshopper. E aí, olha que legal. Esse trecho de código aqui, ele tá salvo aqui agora. Se eu clicar e arrastar, ele traz todo aquele trecho de código. Ele não traz só um componente, ele traz todo aquele trecho. E isso aqui é muito útil, tá? Muito útil mesmo, tá bom? Bom, então com isso a gente fecha o nosso Meta Hopper. Vamos lá, qual que é um outro plugin que nos traz utilidades aqui dentro do Grasshopper? É o Pancake. O Pancake, ele é muito bom quando a gente fala de exportação, tá? Quando a gente baixa o plugin, ele vai dar a nossa aba aqui do plugin e a gente tem várias coisas aqui que a gente pode fazer. Por exemplo, ele é muito bom, como eu falei, para a gente fazer exportação. Eu tenho aqui a aba Output e isso aqui nos permite a gente exportar arquivos direto do Grasshopper. Direto. Por exemplo,
eu vou vir aqui, ó, e pegar a opção Export As, tá bom? É esse meu componente aqui. E ele pede qual geometria tu quer exportar. Bom, eu vou pegar aqui o meu curve e eu vou referenciar esse meu parametrizado aqui, tá bom? Eu vou dizer que esta é a geometria que eu quero exportar. Bom, ele ainda pede algumas coisas, que é basicamente o caminho do meu arquivo, tá? Mas a gente pode botar qual que é o layer que ele vai estar, qual que vai ser o layer que eu vou usar para exportar. Quais são os atributos desse objeto aqui? Os atributos do objeto a gente pode usar o elephant para colocar ele, tá? Ele até diz aqui. Aí o arquivo, qual que vai ser o arquivo que eu vou querer salvar? Eu vou pegar aqui uma pasta, tá? Pode ser essa nossa pasta que eu estou gravando, tá bom? Eu vou colocar aqui o caminho, certo? Que é esse meu caminho aqui. Eu tenho a opção overwrite, que é basicamente salvar em cima. Eu tenho a opção de opções, que basicamente eu venho aqui no meu Pancake e eu coloco quais são as opções que eu quero exportar. E aí, bom, agora é importante porque, por exemplo, se eu quiser salvar isso aqui como um DXF, eu venho aqui ó, no DXF Export Option. E é esse componentezinho aqui, tá bom? Eu tenho aqui um input, tá bom? Que tem a ver com o esquema, qual que eu vou estar utilizando. Esse esquema é aqui do Rhino, tá? Eu recomendo vocês não mudarem. Mas eu posso pegar agora esse option e colocar aqui. Eu tenho esse pré-options que, sinceramente, eu nunca precisei utilizar, tá? Mas existe essa opção. E eu tenho o indicador, né? Digamos assim, o toggle para exportar aquele arquivo ou não. E isso aqui eu posso usar, por exemplo, um botão. Eu venho aqui, ó, button. Vou colocar aqui no meu export e ele deu um problema. Ah, tá. Ó, isso aqui é importante, tinha até esquecido. Ele diz, ó, não usa o botão vanilla. Usa o true only do Pancake ou o toggle. Tudo bem, não vamos usar o botão. Vou vir aqui, ó, boolean toggle. Tá bom? Vou colocar então esse aqui, como ele tinha me indicado. Agora, olha só, se eu clicar aqui em true, tá bom? Ele deu um problema. Eu não sei qual o problema que ele deu, mas vamos ver aqui. Ué, por que ele não exportou? Deixa eu tirar a opção, talvez. Pera aí, pessoal. Achei o problema, tá? Obviamente, depois que eu boto o meu caminho aqui, eu também tenho que indicar o nome do meu arquivo. Então, eu vou botar aqui, ó, teste.dxf. Importante, né? Eu tenho que dizer qual que é o nome do meu arquivo, senão eu estou dando um caminho. Vou vir aqui e colocar agora true. Ele roda aqui o comando no Rhino de salvar o arquivo em DXF. E agora vocês podem ver ó, que eu tenho o meu arquivo aqui. Se eu rodar ele aqui no meu Rhino, ó, eu vou inserir ele, apertar OK, OK, OK. Ó, ele está aqui agora. É o arquivo que eu estou importando. Então o Pancake, ele nos ajuda a fazer essas exportações. Mas não só importação, a gente também tem como imputar arquivos. A gente consegue importar esses arquivos, tá? Mesma ideia, tá bom? Aqui no import, ó, eu escolho qual que é o meu arquivo, qual que é o filtro, se eu quero filtrar alguns layers do meu arquivo. E eu tenho aqui as opções de importação. Vamos lá, vamos fazer um teste. Eu vou tentar carregar esse meu mesmo arquivo aqui. E, olha só, ele está exatamente aqui, ó. Né? Deixa eu só trocar aqui, ó. Vou puxar isso para cima. Aqui foi o que eu importei, aqui foi o que eu exportei, desculpa, aqui foi o que eu importei. Então eu também consigo fazer esse import de objetos. Depois ele tem umas outras coisas aqui de quantidade, tá? Que é bem específico do plugin, organização de dados, tá bom? E ele tem esse flow que tem algumas coisas bem interessantes aqui também, tá? Mas olha só, ele não para por aqui. Vocês reparem que eu também tenho uma caixinha aqui em cima, né? Que é o Pancake, que é do plugin, e ele nos traz algumas coisas extras. E nisso tudo aqui, tá? Ele tem várias coisas bem interessantes, tá bom? Mas o que eu mais gosto é o seguinte: vocês nunca tiveram aquele problema de quando vocês enviam um arquivo para uma pessoa e vocês esquecem de internalizar o que vocês estão mandando? Porque se eu mandar assim para qualquer um de vocês aí do outro lado, vai faltar a referência do arquivo, né? Eu tenho que vir aqui e internalizar. O Pancake, ele tem essa opção aqui, ó, Internalize Geometry. Ele automaticamente pega todas as geometrias do teu arquivo e ele internaliza. Isso aqui é muito bom para exportação, muito bom.
porque tu não precisa ter que vir caçando componente por componente e internalizando. E como eu falei, as coisas podem ficar grandes, definições grandes, com muitas importações do Rhino, mas pode só vir aqui no Pancake e pedir para ele internalizar a geometria. E aí reparem ó, que ela já está internalizada, eu nem tive que clicar, tá bom? Então isso é o que eu mais uso do Pancake. Como eu falei, tem várias coisas aqui, tá? Mas o que eu mais uso é o Internalize Geometry e obviamente alguns aqui de Output, porque imaginem, se eu for exportar algum projeto, alguma relação de alguns planos de corte ou coisas do tipo, eu vou ter 1 milhão de planos de corte e eu quero exportar eles automaticamente. Então eu uso o Pancake para isso. Inclusive, eu vou botar um videozinho de um projeto que eu fiz, tá? Que eu uso o Pancake e ele vai exportando plano de corte e depois de plano de corte. Então ele é muito útil para isso. Bom, vamos para o nosso próximo plugin e esse aqui eu descobri recentemente, que é esse Bubbalus GH 2.0. Gente, que plugin maravilhoso, que plugin maravilhoso, juro para vocês, ele tem muita coisa da hora, tá? Eu quero mostrar algumas para vocês, na verdade vamos fazer melhor, tá? Esse Bubbalus, como vocês podem ver, eu também tenho uma opção aqui em cima, e ele tem direto aqui, ó, Open Example. Vocês lembram quando eu sempre falo que muitos plugins eles possuem os arquivos de exemplo? Que é o desenvolvedor mostrando como o plugin funciona? É exatamente isso. Nesse caso, eles já colocaram aqui de primeira. Se eu clicar nisso daqui, ele abre o arquivo de exemplo que ele disponibiliza. E aí, gente, como vocês podem ver, ó, isso aqui é um arquivo de exemplo padrão. Aqui ele mostra o que cada uma dessas abas aqui ó, faz no plugin, certo? E aqui a gente tem componentes muito legais. Eu vou mostrar só esse primeiro aqui, que é de curva, tá? Que, sinceramente, esse é o que mais, digamos assim, pegou a minha atenção. Deixa eu apagar essas curvas que estão aqui. Olha só. Primeiro componente, tá? É esse aqui, que é o line. Basicamente, eu consigo fazer uma linha, tá bom? Que ela faz uma linha entre dois pontos. Tá, beleza, não tem nada de novo entre isso, né? Mas eu tenho a opção de poder estender ela, certo? Eu consigo fazer essa extensão aqui. Então repare, ó, com o botão direito eu consigo dizer se eu quero estender, tá? Essa linha ou não. Eu tenho depois esse outro componente, que é o Line SDL, bem parecido com, né, o que a gente tem no nosso Grasshopper padrão. Mas o seguinte, ó, ele me dá duas opções. Qual que é o tamanho no zero, né, no começo da minha linha, e no final dela. Isso aqui é muito útil, muito útil. A gente tem o Polygon, que, né, padrão. Única diferença é que eu tenho a opção de ele estar circunscrito dentro de um círculo ou inscrito. Basicamente, esse aqui vai estar por fora do meu círculo, esse aqui vai estar por dentro do meu círculo, certo? Essa opção já existe no Rhino, mas ele trouxe agora aqui para o Grasshopper. A gente tem esse Curve Offset Direction, que isso aqui eu já vi que vai me salvar muito. Porque eu consigo pegar uma curva e ele mostra qual que é a direção do meu offset, tá bom? Quando eu rodar esse meu offset na minha curva. Isso aqui é muito útil, porque às vezes eu tenho que mudar a direção desse offset, então com esse componente eu consigo ver de primeira qual que é a direção. Isso aqui, tá, é interessante. Eu pego duas linhas, tá, duas curvas, e eu calculo a distância entre elas, certo? Então ele diz aqui, ó, qual que é a distância máxima e qual que é a distância mínima em dados pontos aqui nessas minhas duas curvas. Pode ser útil, não sei. No momento eu posso querer usar isso aqui. Isso aqui também é muito legal.
tá? Que eu consigo testar qual que é a direção desta minha curva, se ela está no sentido horário ou anti-horário. E isso influencia diretamente o nosso offset. E ele até mostra aqui, ó. Se as curvas estão em um sentido horário, elas vão fazer offset para um lado. Se elas estão no sentido anti-horário, elas vão fazer para o outro. E com esse componente eu consigo ver os booleanos para basicamente saber se elas estão no sentido horário ou no anti-horário. Eu até tenho essa opção aqui, ó, horário, anti-horário, certo? Útil, muito útil também. Isso aqui, tá? Esse componentezinho aqui, que é o do plugin, basicamente mostra quais são os ângulos de uma polyline entre cada um dos segmentos de linha. E é isso que ele mostra. Então eu tenho aqui, ó, o começo dela. Dessa linha para essa linha eu tenho 126, dessa para essa eu tenho 98, etc, etc. Isso aqui, meu Deus do céu. Para fazer isso só com o Grasshopper, leva um tempo. E com isso eu consigo só com um componente. Isso aqui é uma maravilha, tá? Dada qualquer geometria, eu pego o menor bounding box em relação a ela. Porque olha só, se eu pego aqui o meu bounding box e eu passo aqui essa minha curva, nem sempre esse meu bounding box é o menor bounding box possível, né? Eu tenho que indicar qual que é o plano para ele fazer esse meu bounding box. Então, basicamente, se eu pegar aqui, ó, um XY plane, colocar aqui e, na verdade, pedir para ele fazer aqui, ó, uma rotação, um rotate, certo? Deixa eu pegar agora aqui e colocar um slider de um ângulo qualquer, degree. Repare, ó, que quando eu mudo esse meu plano, aqui, ó, este meu plano que está aqui, à medida que eu vou rodando ele, rotacionando ele, eu vou pegando uma bounding box qualquer. Esse componente, ele sempre me dá o bounding box mínimo daquele objeto. E isso aqui é muito útil. E ele tem a opção de rodar em paralelo também, que aí é multithread. Isso aqui, tá? Eu pego basicamente uma linha, certo? E quando eu referencio ela, ele transforma essa linha em uma polyline. Reparem, ó, que eu tenho uma linha aqui e agora eu crio em cima uma polyline. Também muito útil quando a gente quiser fazer essa discretização de objetos curvos. Aqui eu tenho a opção de pegar uma linha, certo? Essa linha aqui. E eu consigo estender ela nos limites da minha superfície. Muito útil, muito útil. Tô falando que é muito útil tudo, gente, porque, sério, essas são coisas que levam muito tempo para fazer no Grasshopper. E com esse plugin eu consigo fazer só com um componente. Isso aqui é lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem, tá, um fillet um pouco mais diferenciado, digamos assim, tá? Ele é um fillet que traz um resultado, digamos assim, diferente, tá? Esse é o fillet vanilla, tá? Que é o que vem no Grasshopper. Esse é o fillet do componente, tá? Ele dá uma outra opção de como a gente faz o fillet nessas curvas, tá? Eu acredito que seja um pouco mais otimizado, talvez, certo? Ó, e eu até digo para vocês que é otimizado, por quê? Porque quando eu faço o fillet aqui, né, todos esses meus objetos curvos aqui, ó, eles têm raios que não são necessariamente iguais. Eles se aproximam. Com esse plugin, eu consigo ter os raios, essas minhas curvas, esses meus fillets, exatamente com o mesmo raio. E isso também é útil, principalmente quando a gente está falando de desenho. A gente tem offset de curva, padrão, né? Aqui eu tenho esse offset, né? Então eu pego essas minhas curvas aqui e eu faço offset. Aqui ele tem a opção de short, que é basicamente offset para dentro, porque eu gero uma linha menor. Se eu tiro a opção, ele me faz o long, que é basicamente para o outro lado, que é para fora, né? E eu tenho a opção de both também, que ele faz para dentro e para fora. Também muito útil. O Pufferfish já tem isso, mas a opção de eu ter para dentro ou para fora, só esse plugin aqui tem. Esse aqui, bem específico, tá? Mas pode ser útil. Basicamente eu pego aqui uma curva, eu pego uma superfície, certo? E eu faço um offset dessa curva em base na minha superfície. E por último, eu tenho esse meu split curves. Basicamente o que eu tenho, isso aqui é muito da hora.
Dá para fazer no Grasshopper? Dá, mas leva muito tempo e muito data tree. Eu tenho essas minhas linhas que estão se interseccionando, eu uso o meu split curve e aí ó, ele me dá os pontos de intersecção, mas se eu colocar aqui ó, um list item nesse output curves, ele me dá também ó, só os restos das minhas curvas por segmento, né? Por segmento não, desculpa, por curva, cada uma num branch. Muito útil também. Gente, então, esse aqui são alguns dos plugins, alguns dos componentes desse plugin, tá? Do Bubblus GH 2.0. Tem muitos outros que eu acho que vocês vão se interessar, tem muita coisa legal aqui. Mas ele tem uma coisa que eu até botei lá no nosso grupo, né? Que a gente tem no grupo no Designers Computacionais da Escola Parametrizado, que ele tem uma coisa muito da hora. Já aconteceu comigo várias vezes de quando eu vou salvar algum arquivo, eu mando para uma outra pessoa, para um cliente, seja o que for, eu tenho que enviar também uma pasta com os plugins para ela instalar. E isso é meio chato, porque eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá, vir aqui ó, em File, Component Folder, aqui onde estão meus plugins, e eu tenho que ficar caçando um a um. Isso é chato. Aqui no Bubblus, eu tenho a opção Save Document and Plugins. Isso é muito diferenciado. Muito diferenciado. Olha só, deixa eu vir aqui na nossa pasta do nosso vídeo, tá? Vamos abrir aqui, vamos vir aqui. E eu vou colocar aqui uma pastinha, vou botar aqui, ó, Export Bubblus, só para vocês verem o que vai acontecer. Vou colocar aqui vídeo plugins, tá? Esse é o nosso arquivo, vídeo plugins. Eu vou apertar em salvar. E nesse meu arquivo, reparem que eu tenho o MetaHopper, eu tenho o Pancake. Só esses dois, né? Só esses dois, o MetaHopper e o Pancake. Se eu abrir agora essa minha pasta, eu vou ter aqui vídeo plugins e eu vou ter o arquivo Grasshopper e os plugins nesta minha pasta. Gente do céu. Automático, isso é lindo de se ver, sério, isso aqui é muito da hora mesmo, tá? Então, é mais uma coisa que facilita não só com componentes, mas a gente tem essa abinha aqui que tem esse Save Document in Plugins. E a gente tem até esse Display Chinese, isso aqui é loucura, porque imagino que o pessoal que fez o plugin deve ser chinês, né? Se eu botar Display Chinese, o que vai aparecer aqui? Eu tô com a opção, vamos ver se ele muda alguma coisa. Ó, ele muda alguma coisa, agora ele bota em chinês. Enfim, tá? Obviamente a gente não vai usar, mas isso aqui, gente, é muito da hora. Gente, mais um plugin, e esse aqui é pro pessoal que tem um certo toque. O nome desse plugin é o Snapping Gecko, tá? O Snapping Gecko, basicamente, quando tu instala, quando eu pegar um plugin qualquer, por exemplo, um plugin não, desculpa, tô falando tanto de plugin que já tô me confundindo. Um componente qualquer, ó, esse daqui, repara que ele começa a traçar essas linhas são para alinhamentos, para tu conseguir vir aqui, ó, e alinhar bonitinho os componentes, cada um, ó, deixar eles bem alinhadinhos, bem, sabe? Então ele cria essas linhas, tá? Que nem tem no Illustrator, sabe? Que tu consegue fazer esses alinhamentos, né? A gente traz esses alinhamentos também aqui pro Grasshopper. É muito recomendado pra galera que tem toque, quer deixar tudo alinhadinho, tudo bonitinho, né? Então eu recomendo vocês baixarem esse plugin, né? E aqui as opções, elas, bom, eu consigo fazer snap para as arestas, que eu habilito ou desabilito, pelo centro e também pelos fios, tá? E eu tenho esse about aqui, que basicamente fala sobre o plugin, tá? Mas não tem muito mistério, é só isso. Tu habilita ele, tá? E aí tu consegue fazer esses snaps aqui. Às vezes isso aqui me incomoda, tá? Então eu deixo, ó, tá vendo que ele puxa umas linhas vermelhas, umas linhas roxas? São esses snaps nos inputs, pelos centros, mas às vezes ele me incomoda, tá? Então eu tenho ele aqui, tá? Ele estava até desinstalado, inclusive, até eu começar essa etapa aqui. Eu tenho ele, mas às vezes eu deixo ele habilitado, desabilitado, porque às vezes me incomoda, tá? Mas para vocês aí que tem esse toque, eu super recomendo. Vamos lá. E o nosso último plugin, que também é bem útil, muito útil, é o GHPod, tá? E, gente, o GHPod, ele basicamente
cria essa nossa aba aqui, que a gente tem algumas coisas que a gente pode estar utilizando, que são, de novo, utilidades, tá bom? Vamos começar pelo lado direito, que é aqui onde tem as coisas que eu mais uso, tá? E que eu acho que para vocês vão ser as mais úteis. Esse primeiro aqui, basicamente, quando eu clico com o botão esquerdo, ele me abre essa janela que eu consigo escolher quais plugins eu vou querer carregar quando eu abrir o meu Grasshopper, tá bom? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer, eu não quero carregar o Anemone. Eu clico aqui, certo? Quando eu fecho essa janela, a próxima vez que eu abrir o Grasshopper, o plugin Anemone não vai ser carregado, certo? Então eu consigo decidir isso por aqui. E com o botão direito, eu consigo fazer a mesma coisa, mas com User Objects, tá bom? Basicamente, a gente tem os componentes e a gente tem User Objects. User Objects são basicamente os clusters, tá bom? Que a gente consegue carregar eles. E tem alguns plugins que são clusters, né? Por exemplo, o Crystalline, certo? E a gente consegue também escolher quais eu quero carregar ou não. Eu tenho instalado aqui o Dragonfly, o Honeybee, etc. Mas eu uso eles muito raramente. Então eu já deixei tudo desabilitado para não carregar, porque senão eu só vou estar enchendo aqui a minha aba de plugin. O que eu faço? Eu clico com o botão direito e eu coloco Unlock Select, Lock All e Unlock All. Se eu colocar Unlock All, todos eles vão estar agora carregando a próxima vez que eu abrir o Grasshopper. Mas eu não quero, então eu vou colocar aqui, Lock All. Certo? Então, dessa maneira aqui, eu consigo escolher quais os plugins que eu vou carregar ou não no meu Grasshopper. E é bom, porque o que acontece? Eu estou sempre instalando plugin, sempre tendo que utilizar um plugin ou outro, mas às vezes eu não quero utilizar o plugin, eu não preciso ir lá e desinstalar ele. Eu só venho ali e digo, não carrega mais esse plugin. Eventualmente, quando eu precisar dele, eu volto aqui e peço para carregar o plugin. A gente tem essa aba aqui, tá? Que ela é muito útil porque eu consigo reorganizar essa minha aba de plugins. E eu consigo dizer o seguinte, com o botão esquerdo, quando eu clico, eu coloco os plugins que eu mais utilizo aqui no começo, tá bom? E eu consigo determinar quais aparecem, com o botão direito aqui em cima. Eu consigo dizer, quais são os que vão aparecer aqui. Se eu pegar, por exemplo, vamos lá, um outro plugin que eu uso muito, com certeza, tá, o meu... na real não tem tantos. Vamos fazer o Snippets que a gente salvou lá com o MetaHopper. Eu só venho aqui e digito Snippets, tá bom? Digito aqui, beleza, tá bom? Eu fecho e agora ele já está aqui no começo, tá bom? Eu peguei, né, o que estava aqui perdido e eu trouxe aqui para frente, que são os que eu mais utilizo. Com certeza Pufferfish, depois Shapediver, com toda a certeza do mundo, e agora o Snippets. E aí depois todos os outros que estão em ordem alfabética, né? Repare que começa no A e depois vai até lá o nosso W com o Weavebird. Então essa aba aqui é muito legal e muito útil. A gente tem depois, tá, essa opção que eu acho ela meio inútil, tá? Que quando eu clico, eu tiro a maneira de visualização dos componentes. Então basicamente, reparem que eu tenho as cores dos componentes, né, do que está habilitado ou não, do que eu tenho o preview ligado ou não, do que está funcionando ou não. Quando eu clico, ele deixa tudo no mesmo preview, eu acho meio tosco, mas tudo bem, vai que alguém precisa. Essa outra opção aqui, basicamente eu estou fazendo um backup do meu documento do meu Grasshopper, tá? Botão esquerdo eu habilito e desabilito, botão direito eu digo de quanto em quantos minutos eu estou fazendo esse meu backup, certo? Muito da hora. Aí depois, gente, a gente tem só coisas relacionadas a como a gente faz as conexões aqui no Grasshopper. Basicamente, tá? Quando eu habilito, tá bom, essa opção, e eu venho aqui com o meu Shift, com o Shift apertado, e eu seleciono esses meus fios, eu consigo habilitar essa opção Faint, que ela tá aqui, Wire Display e Faint, tá? Então eu consigo vir aqui, selecionar uma caixa e dizer que agora eu quero que esses fios estejam dessa forma aqui. Bom, pode ser útil, né? E com o botão direito eu consigo dizer, qual que é o tipo de visualização que eu quero. Agora eu botei o meu Wi-Fi. Se eu vier aqui, agora todos eles estão Wi-Fi. Isso aqui é útil. Que eu pego aqui, e coloco tudo Wi-Fizinho nos meus inputs, tá? Só apertando o meu Shift, tá? Então, geralmente eu deixo ele aqui no Wi-Fi, porque aí eu não preciso vir aqui, botão direito, Wire Display, não. Eu só venho com o meu Shift, e seleciono, e aí ele cria o Wi-Fi para mim.
Eu tenho essa opção, tá? Que basicamente eu não preciso clicar e arrastar os meus fios. Eu clico uma vez e eu já consigo fazer a conexão. Eu tenho essa opção aqui, tá? Que basicamente eu desfaço conexões, certo? Apertando o meu Ctrl, então ó, eu consigo clicar e arrastar e agora eu desconecto esses meus dois componentes, ó. Daqui eu desconecto esse meu stream de um componente com outro. Mais fácil do que eu vier aqui e apertar Ctrl de novo, eu consigo só fazer uma caixa se eu quiser selecionar várias coisas ao mesmo tempo, tá? E aqui, tá bom? Eu volto tudo isso que eu fiz, ó. Eu volto tudo. Aqui a gente fez Wi-Fi, aqui eu fiz o Fent, não sei o que. Aqui eu volto tudo porque tá o meu arquivo, tá bom? Gente, sendo bem sincero, tá? Isso aqui não me foi útil até agora, eu não sei pra que tem, tá? Mas tudo bem. Mas basicamente ele diz que é para esconder a referência. Vamos lá, vamos descobrir o que ele faz. Esconder a referência dos objetos. Ah, tá. Eu acho que é o seguinte, olha. Se eu faço isso daqui... Não, já está internalizado. Pera aí, então. Deixa eu pegar aqui. Eu vou dar um bake nisso daqui. Eu vou referenciar isso daqui. Esse componente. E eu acho que se eu clicar nisso... Sendo bem sério, eu não sei o que isso aqui faz. Mas, olha só, lá no Food for Rhino, onde vocês baixam esse plugin, inclusive todos os plugins vão estar numa lista aqui embaixo, tá? Lá ele mostra, cada um desses tem lá um gifzinho explicando como é que funciona. Dê uma olhadinha lá, isso aqui nunca me foi útil, tá bom? Isso aqui, basicamente, se eu tiver um cluster, digamos que eu tenho aqui isso daqui, não, na verdade, isso daqui é um cluster, tá? Eu consigo, ó, ver, ele cria essa caixinha em volta, tá? Não sei a utilidade, tá bom? Não sei a utilidade. E aqui eu consigo procurar por componentes, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, panel, ele mostra pra mim onde é que tá o painel, né? Certo? Aqui eu consigo botar também, por exemplo, o nome do objeto, painel teste, ó, e ele mostra pra mim. Um pouco parecido com o que a gente viu ali no MetaHopper, tá? Mas isso aqui ele só mostra. É uma opção do que a gente tem aqui no próprio Grasshopper, que é o Find, né? Eu consigo fazer a mesma coisa, mas aqui no meu GHPod eu tenho essa outra maneira, tá? De conseguir procurar componentes. Eu até tenho um filtro aqui, ó, do que eu quero ver, tá bom? E por último, esse aqui é muito legal, que basicamente, ó, eu consigo clicar e criar um preview no meu Rhino, direto no meu Grasshopper. Tá bom? Diretaço no meu Grasshopper. Certo? Então, em teoria, a gente não precisa nem do nosso Rhino aqui aberto. A gente não precisa nem dessas duas janelas abertas, tá? Só com isso aqui eu já consigo mexer no Grasshopper. E todos os comandos, eles funcionam. Rodei o comando Circle. Agora eu consigo criar um círculo aqui dentro, tá? É bem legal. É bem da hora. Certo? E aqui eu também tenho um botão direito, né? Que aí eu crio essa janelinha aqui, tá bom? E ela sempre fica por cima do Grasshopper. Isso aqui é bem legal. E, gente, essa última opção para a gente finalizar o nosso plugin, tá? Eu consigo recarregar o meu Grasshopper. Isso aqui é um feature que antigamente existia na versão 6 do Rhino. Eu vim aqui, ó, em Grasshopper e eu tinha lá Grasshopper Unload. Basicamente eu descarregava, eu fechava o meu Grasshopper. Porque se eu fechar aqui, ele não fecha, né? A gente só esconde ele, porque ele está sempre aberto no background. Mas eu tinha a opção que eu conseguia descarregar. E isso era bom porque eu ia lá, eu instalava um plugin, eu descarregava o Grasshopper, depois eu carregava de novo e estava lá instalado o plugin. Eu não tenho que fechar o Rhino e fazer tudo de novo, né? Aqui eu tenho a minha opção de poder fazer esse reload, tá? No meu Grasshopper. Se eu clicar com o botão esquerdo, eu consigo recarregar um plugin, tá? Mas aí eu tenho que habilitar uma opção e eu não vou habilitar, não vou arriscar com um monte de coisa instalada. Mas com o botão direito, eu consigo recarregar o meu Grasshopper, tá bom? Ele até pergunta se tu realmente quer fazer isso, eu vou apertar OK. E aí agora, ó, o meu Grasshopper ele tá reiniciando, tá bom? Isso aqui é bem útil para mim, assim, particularmente é bem útil, tá? Porque daí eu não preciso fechar todo o meu Rhino e ele até carrega mais rápido depois dessa segunda vez, certo? Então, gente, esse aqui é o GHPod, como eu falei para vocês,
ele é bem útil, ele traz umas coisas bem interessantes aqui pra gente. Galera, então é isso, tá? De novo, esses plugins, alguns, como vocês viram, eles trazem componentes novos, mas muitos deles, eu acho que basicamente todos que eu mostrei aqui, eles também trazem novas utilidades pro programa Grasshopper. A gente viu o MetaHopper pra gente ver quais os componentes que estão levando mais tempo para processar. A gente viu o Bubblus, que ele consegue salvar o arquivo e os plugins. Maravilhoso. A gente tem o Snapjacko, que, bom, ele não tem muita coisa, né? A gente só carrega ele e dele começa a fazer os alinhamentos. E a gente também tem o Pancake, que a gente consegue internalizar todos os objetos de uma vez só, sem ter que ir caçando componente por componente e internalizar eles, certo? E o Gigapod, como vocês viram, cria aquela aba ali do lado de onde a gente tem a visualização, e a gente tem várias opções muito legais da gente facilitar o uso da ferramenta aqui dentro do Grasshopper, tá? Gente, tudo isso aqui é para facilitar o trabalho, tá bom? Não é nada obrigatório, certo? Se tu ficou interessado, fala assim, Léo, eu gostei do MetaHopper, mas eu não quero muito usar aquele meu Bottleneck Navigator que tu mostrou, não tem problema, usa o MetaHopper então. Ou o contrário, Léo, legal o MetaHopper, mas aquela opçãozinha de eu ver os componentes e ver quais são os que estão levando mais tempo de processamento é bem útil. Beleza, baixa o MetaHopper que vai aparecer ali aquela caixinha, tu não precisa utilizar ele, tá bom? Não se preocupem, tá? Se vocês vão utilizar aqueles componentes ou não. O importante é vocês terem, né, essas utilidades extras dentro do programa, certo? Gente, então esse aqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixa o like aqui no vídeo para nos ajudar a crescer no YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar, que eu tô aqui respondendo, eu tô lendo todo mundo, certo? E também nos seguir no Instagram, @parametrizado. É isso, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais!